O segundo reinado é a fase da história do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro II. Teve início em 23 de julho de 1840, com a mudança na Constituição que declarou Pedro de Alcântara maior de idade com 14 anos e, portanto, apto para assumir o governo. O segundo reinado terminou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. O governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, foi marcado por muitas mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. Com a antecipação da maioridade penal de Dom Pedro II, as elites buscavam consolidar o processo de centralização do país, enfrentando as manifestações populares e as de caráter separatista que afrontavam seus interesses mais caros. Quais são as suas intenções e assumir ao cargo que a mim cabia? Eu tenho a melhor das intenções. Eu prego a conservação do poder na mão dos grandes donos escravos campestres. Eu não defendo o caráter revolucionário ou democrático do regime. Seu tolo, eu protejo os interesses dos indivíduos que formam a classe média, da sociedade urbana e comercial, da ambição dos bacharéis, as ideias políticas e sociais avançados das classes, das cidades comprometidas diretamente com a escravidão, e cuido também dos interesses dos donos das terras. Que vença o melhor. Esses dois partidos defendiam quase os mesmos interesses, pois eram elitistas. Nesse período, o imperador escolhia o presidente do Conselho de Ministros entre os integrantes do partido que possuía maioria na Assembleia Geral. Nas eleições eram comuns as fraudes, compras de votos e até atos violentos para garantir a eleição. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Na época, os argumentos anti-abolicionistas eram de que a economia da colônia não sobreviveria sem a mão de obra escrava para o trabalho braçal. O país sofre pressão da Inglaterra para abolir a escravidão e adotar o sistema de mão de obra assalariada, que mais tarde viria a ser ocupado por imigrantes. A Inglaterra adotou este método a fim de que a mão de obra assalariada traria o aumento do mercado consumidor, assim proporcionando o aumento de exportações de produtos industrializados para o Brasil. Buscando priorizar a circulação de mercadoria interna, o país cria a tarifa Alves Branco. Ainda sofrendo a pressão de outros países, o Brasil decide dificultar o tráfico de escravos, com a Lei Bill Aberdeen e a Lei Eusébio de Queiroz. Leis que marcaram o período. Marcou o fim dos privilégios comerciais da Inglaterra e o aumento de 20% a 60% no imposto sobre produtos estrangeiros. Lei que proibiu o tráfico de escravos, podendo assim o navio ser apreendido pela marinha inglesa. Lei que marcou a proibição do tráfico dos escravos. Essa foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Até então, não havia nenhum documento específico que regulamentasse a posse de terras e com as modificações sociais e econômicas pelas quais o país passava. A Revolução Praieira, ou Revolta em Pernambuco, teve origem nas disputas políticas entre liberais e conservadores, mas acabou transformando-se numa revolução popular. Foi desencadeada pela reação do Partido Nacional de Pernambuco, conhecido como Partido da Praia, a volta do Partido Conservador ao poder. Eu preciso entender esses motivos que estão gerando essa revolta. Vou verificar meu e-mail. Insatisfação popular com a chegada da corte portuguesa. Que isso? Insatisfação com impostos e tributos criados no Brasil por Dom João VI. Enfim. Crise econômica que abatia a região, atingindo principalmente as camadas mais pobres. Fome e miséria. Pensando nesse contexto, talvez faça sentido. É tipo aquele filminho lá no final da apresentação. Não, Deus, quais são as suas intenções? As minhas intenções são... Não, tem que falar, então, quais são as suas intenções em assumir um cargo que era a mim destinado? As minhas são... As minhas intenções são as melhores, pois eu prego a conservação do poder político na mão dos grandes donos escravos campestres. Eu não defendo o poder democrático do regime. Seu tolo, eu protejo os interesses dos indivíduos
Em assumir um cargo que a mim cabia. Eu tenho a melhor das intenções. Fábio! Ai, meu Deus. Não mal, Patrick. Não muito Quais mal. são as suas intenções em assumir uma posição que cabia a mim assumir? A mim, assumi. A mim destinada. Ah, isso. Nossa, que dor de cabeça. Vamos tomar remédio. Diva. Então vai, Patrick. Quais são as suas intenções em assumir a posição que era destinada a mim? As minhas intenções eram as melhores. Eram não, são as melhores. Vai. As minhas intenções são as melhores. Eu prego a conservação do poder político na mão dos grandes donos escravos campestres. Eu não defendo o caráter revolucionário e democrático do regime. Ah, seu tolo. Eu protejo os interesses dos indivíduos que formam a classe média, da sociedade urbana e comercial, a ambição dos bacharéis, os ideais políticos e sociais avançados das classes não comprometidas diretamente com a escravidão. E eu também defendo o que é mais importante.